Oi, gente querida, tudo bem com vocês, meus queridos e amigos, irmãos, seguidores? É uma honra estar aqui com vocês para sempre compartilhar algum vídeo relevante de conteúdo importante. Esse vídeo eu estou fazendo para responder às dúvidas dos meus seguidores, que é muito frequente. Pastor Lamartine, o que é a paralisia do sono? Bom, a paralisia do sono, gente, segundo a ciência, é uma condição caracterizada pela paralisia temporária do corpo, tá? Imediatamente depois da pessoa acordar ou um pouco antes dela dormir, tá? Muito mais frequência para a pessoa que está acordando. Isso pode durar segundos ou minutos, né? E o que a pessoa sente? Ela fica consciente, ela está ouvindo sons, ela está vendo imagens, mas ela é incapaz de mexer. A única coisa que ela tem algum controle é do ouvido, da visão e da respiração, né? A pessoa pode sentir presenças, ouvir sons estranhos, e as percepções muitas vezes fazem com que a pessoa sinta que ela ainda não acordou do sonho, tá? Alguns relatam uma pressão enorme no peito, como se um objeto pesado estivesse impedindo ela de respirar. Outros sentem que o corpo, que saíram do corpo e estão flutuando, e é uma sensação, gente, de que você está absolutamente impotente, né? Algumas pessoas sentem a consciência voltando, outras ainda sentem inconscientes, mas têm a percepção, ou seja, é aquele limbo, né, entre a consciência e o sono, entre o sonho e estar acordado, tá? A ciência avisa ou explica algumas possíveis causas, tá? Ela não tem aí uma resposta definitiva. O que eles dizem é o seguinte, que durante o período do sono REM, a paralisia do sono ocorre para prevenir alguns movimentos mais bruscos, né, corporais durante o sonho e, obviamente, prevenir que a pessoa se machuque, tá? Alguns afirmam até que há uma inibição pós-sináptica dos neurônios motores, ou seja, os neurônios que são as células do cérebro, que são, de alguma forma, paralisadas para impedir que você se machuque, tá? Obviamente, quando eles são paralisados, a pessoa não consegue se mexer, né? Outros afirmam que são níveis baixos, né, de melatonina que acontecem ali na ponte do tronco cerebral e pode interromper a chamada despolarização em atividade nos nervos, o qual impede, né, os estímulos elétricos, eletroquímicos nos músculos. Bom, gente, muitos estudos científicos acabam concluindo que pessoas que sofrem de paralisia do sono frequentemente também sofrem de narcolepsia. Narcolepsia são aquelas pessoas que de repente estão acordadas e dormem, sentadas, assistindo televisão, assistindo uma aula, né? E aí, então, eles acabam, de alguma maneira, ligando estas duas manifestações aí. Essa incapacidade de ter o controle tanto do seu estado de vigília, quando você está acordado, e o seu estado de sono, né, de estar dormindo. Algumas pessoas acabam também desenvolvendo a capacidade, né, de desenvolver uma técnica consciente da paralisia do sono, né? Ou seja, para entrar em estado de sonho lúcido, ou projeção da consciência. O que pode fazer isso? Dormir de barriga para cima, as causas, né, da paralisia do sono. Uma pessoa ter sono irregular, cochilos, privação do sono, estresse elevado, tudo isso pode efetivamente produzir, segundo a ciência, a paralisia no sono. Então, basicamente, meus queridos, o estado da paralisia do sono é aquele estado em que o indivíduo está dormindo
e ele, quando acorda, ele não consegue se livrar completamente do estado de dormir, do sono. E ele então fica lúcido, acordado, mas como se tivesse ainda debaixo, né, do controle do cérebro que o mantém ali mais inerte quando ele está dormindo, tá? Então, mas agora eu quero falar aqui do ponto de vista espiritual e bíblico, tá, gente? Bom, segundo os New Agers, a nova era, a paralisia do sono, ela, na verdade, é um estado em que o indivíduo não está conseguindo separar, né, a alma do espírito. Ele está ali naquele limbo, tá? E aí, obviamente, eles começam a desenvolver técnicas de projeção astral para conseguir separar o espírito do homem da sua parte material, que é composta pelo corpo e pela alma. Agora, gente, será que existe alguma coisa na Bíblia a respeito disso? Será que é possível alguém separar o espírito do corpo? Os New Agers dizem que sim. A projeção astral, o indivíduo está aqui deitado e ele faz, através de meditação, de técnicas que ele desenvolve essa capacidade, ele consegue fazer com que o espírito do corpo saia e ele vá a lugares, e até muitas vezes essa projeção ela pode ser vista pelas pessoas, e eles afirmam que sim. Mas o que a Bíblia diz, gente? O apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, algo muito interessante que vai nos ajudar a entender a paralisia do sono, tá, gente? Ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Bom, antes de mais nada, Paulo está dizendo que nós temos corpo, alma e espírito. Essa é a primeira verdade que esse versículo diz. Corpo, alma e espírito. Para muita gente, a alma e o espírito parecem ser a mesma coisa, mas não é, e eu vou mostrar para vocês. Mas a segunda coisa que esse versículo diz é que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, no quê? No espírito, na alma e no corpo. Significa literalmente, tanto que nós somos divididos em 3 partes, mas que nós devemos consagrar cada uma dessas 3 porções da nossa integralidade ao Senhor. Então, deixa eu explicar para vocês. O corpo é a sede dos sentidos, dos 5 sentidos, né? Olhos, né? Visão, audição, tato, paladar, não é isso? E olfato, esqueci do olfato, a Lília me chamou ali. Bom, gente, mas quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: então formou Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. O quê? A Bíblia está dizendo que a sua identidade, ela está na sua alma, tá? Ou seja, ela é a sede das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas decisões. A Bíblia também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Uau! Gente, isso aqui é muito pouco analisado, muito pouco estudado, até mesmo pelos teólogos. O que a Bíblia está dizendo que nós temos corpo natural, que é o corpo físico, que é composto tanto por corpo e alma, quanto corpo espiritual, gente. Uau, isso significa que o espírito, ainda que ele não tenha matéria, a Bíblia diz que existe um corpo espiritual. Então, na verdade, nós temos corpo, alma e espírito, tá? Agora, pastor, o que isso tem a ver com paralisia no sono? Calma,
calma que eu preciso fundamentar tudo isso que eu estou apresentando e depois você vai entender perfeitamente. O apóstolo Paulo e alguns homens de Deus tiveram esta experiência de sair do corpo. Tiveram a experiência de sair do corpo e, por exemplo, Paulo ele não tinha muita certeza se ele estava no corpo ou fora dele. João já tinha certeza de que ele tinha sido arrebatado e saído do corpo, né? Eu vou ler para vocês lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4. Paulo passou por essa experiência. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo está falando dele mesmo, gente. Só que é evidente que a experiência ela foi tão vívida, tão real, que ele não sabe se ele saiu do corpo ou não. Ele fala, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, de novo, ele repete que ele não sabe se foi fora, dentro ou no corpo, né? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então aqui a gente vê claramente, gente, que o apóstolo Paulo teve uma experiência do espírito dele sair do corpo e foi tão vívida a sensação que ele teve que ele não tem certeza se foi no corpo ou fora do corpo, mas foi, porque ele foi para o paraíso. E o corpo dele não foi para o paraíso, foi só o espírito dele, não é isso? João também teve essa mesma experiência. O texto diz lá em Apocalipse 4, versos 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ali João está recebendo uma visão, Deus o leva em espírito para que ele visse tudo que ia acontecer e ele escrevesse no livro de Apocalipse. Aí ele disse, imediatamente, né, depois que a voz falou, sobe aqui, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então vejam, gente, claramente aqui João teve a consciência que o corpo espiritual dele saiu do seu corpo físico e foi até a presença de Deus, onde ele viu tudo, gente. Então, literalmente, esses versículos e outros mostram uma experiência percebida no espírito da pessoa, na qual o corpo espiritual foi separado do corpo físico. Então, gente, esse achei-me em espírito no dia do Senhor, era um domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, Apocalipse 1:10, tá? Então aqui são homens de Deus que estão falando. Então nós temos muitas pessoas que contam essa experiência da paralisia do sono, e muitas delas veem coisas ruins, pressionando o peito, homenzinhos, bruxas pisando. Mas eu quero dizer que para mim a paralisia do sono, tá? Eu nem estou dizendo que aquilo que a ciência explica não seja verdade, porque pode haver uma explicação científica, mas há uma explicação espiritual também. O que eu acho que acontece na paralisia do sono é que o corpo físico e a alma, que estão juntos, né, são separados do espírito do indivíduo, tá? E por isso ele tem as percepções no mundo espiritual, mas ele não consegue se mexer, porque é o espírito que dá essa capacidade para o corpo se mexer, tá bom? Para a vida, porque quando o espírito sai definitivamente, por exemplo, do indivíduo, a pessoa morre. Agora, mesmo que temporariamente, quando o espírito sai, o corpo fica inerte, porque é o espírito que dá esta capacidade do indivíduo se mover, se mexer. Então ele tem a percepção espiritual, mas ele não tem mais controle do seu corpo. Por quê? Porque o espírito está fora do corpo. A Bíblia diz também lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir, ao ponto de dividir a alma e o espírito. Então você veja que há possibilidade de você separar, de dividir a alma do espírito. Pode ser através da palavra de Deus, quando nós a ouvimos, quando nós a lemos, mas pode ser também através de alguma experiência espiritual, tá? Aí alguém vai fazer a seguinte pergunta: mas pastor, por que é necessário separar a alma do espírito? Deixa eu dizer uma coisa para você. Adão, antes do pecado, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Ele tinha percepção absoluta dos 3 níveis da sua essência, né? O homem é corpo, é alma e espírito. Ele tinha controle e todas as sensações dos 5 sentidos no corpo. Ele tinha o controle e todas as sensações que estão na sua alma, como pensamentos, como sentimentos, como entendimento a respeito da vida, inteligência, volição, vontade, decisão, tudo se dá no nível da alma. Mas Adão também tinha uma percepção completa do seu nível espiritual. O que significa isso? Que Adão, ele via o mundo espiritual da mesma maneira que com os olhos físicos ele via o mundo físico. Por exemplo, ele via Deus, ele ouvia Deus. Deus, todo fim do dia, ia visitá-lo na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, e Deus tinha comunhão com Adão, eles falavam, eles conversavam, estava ali. Por quê? Porque ele tinha completa percepção também do mundo espiritual. Acontece que quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. E morrer, gente, não é deixar de existir. Não, simplesmente o seu espírito perdeu a capacidade de ter conexão com o mundo espiritual. Esta é a razão porque os seres humanos hoje, eles não têm mais a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Para que isso aconteça, ou Deus dá essa capacidade de volta, e ele dá para algumas pessoas que têm visão aberta, elas conseguem enxergar o mundo espiritual, elas enxergam demônios, enxergam anjos, não é isso? Quando alguém nasce de novo, pelo Espírito Santo, o Espírito volta a reviver. E esse Espírito se torna, muitas vezes, capaz, né? Quanto mais a pessoa dá vazão ao Espírito, quanto mais ela busca Deus, quanto mais ela anda no Espírito, mais ela vai recuperando a capacidade de discernir o mundo espiritual. Então ela vê, ela ouve sons. Olha, eu me lembro uma vez que eu não me lembro por que razão a Lília tinha saído, acho que estava numa reunião de oração, e eu estava em casa, e eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a buscar a presença de Deus, e aquilo foi se tornando tão tremendo, o mundo espiritual estava tão forte na minha vida, que de repente eu abro os olhos, eu vi o mundo espiritual. Eu vi Satanás como um homem em pé, olhando para mim, assim, nítido, como se eu estivesse vendo o mundo físico. Ou seja, quanto mais nós buscamos a Deus, a dimensão, a atmosfera do Espírito de Deus, mais nós passamos a enxergar o que acontece no mundo espiritual. Então, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Da mesma forma que Adão podia ver todas as coisas através da sua capacidade espiritual, hoje, seres humanos também podem ver o mundo espiritual, seja por estarem buscando muito a Deus, e aí Deus revela isso, seja porque eles estão recebendo influências do mundo espiritual maligno. Talvez estejam vendo filmes de ocultismo demais, talvez estejam envolvidos, né, lendo livros de ocultismo, e daí por diante, gente. Então é muito importante que você entenda uma coisa. Na minha maneira de entender, na minha concepção, a paralisia do sono é literalmente
a saída do espírito, do corpo espiritual, do corpo, por alguma razão, ou por uma razão de Deus estar querendo revelar algo no mundo espiritual, ou por uma razão de demônios estarem querendo adentrar nessa esfera de percepção humana para oprimir, para trazer medo e daí por diante. Mas a Bíblia deixa claro que nós podemos sentir a presença de Deus através do nosso espírito, mas podemos discernir também os demônios e o mundo espiritual através do mesmo espírito. Ok? Então, é muito provável que de fato esta paralisia do sono se dê quando de alguma forma o espírito do homem esteja saindo do seu corpo. E ele então fique paralisado, porque quem dá ao homem a capacidade de se movimentar, né, a própria vida, é o espírito. Entendeu? É isso que pode acontecer. Eu creio, por exemplo, que pessoas que experimentam aquela experiência de morte, né, ou que eles chamam de próximos da morte, né? Estou lembrando o termo aqui em inglês, Near Death Experience, é a experiência de estar muito próximo da morte. Os corpos saem, a pessoa se vê ali deitada, né? E elas estão fora ali, enxergando tudo, só que elas não conseguem se mexer, não conseguem fazer nada. Ou seja, a paralisia do sono seria um primeiro estágio, né, do espírito deixando o corpo, tá? Os New Agers até treinam isso, gente. Treinam essa projeção astral para o corpo, para o espírito sair do corpo e esse espírito estar sendo levado, né, para outros lugares e coisa e tal. É interessante que pessoas que saem do corpo relatam que tem uma visão em 360 graus. Por quê? Porque a visão dos olhos, ela, obviamente, ela é binocular, mas ela só vê para frente. Mas quando o indivíduo sai do corpo, ele vê o todo. Não é isso? Então isso pode ser usado tanto para o mal, quanto pode ser usado para o bem. E a razão por que a pessoa não se mexe é porque é o espírito dentro do corpo que dá a capacidade para o homem se mexer. O espírito saiu. Por um tempo a pessoa fica inerte, paralisia do sono. Por mais tempo pode ser uma experiência near death experience, uma experiência de estar próximo da morte, né? Se for definitivo é a morte, porque a morte nada mais não é a cessação da existência, é a separação do espírito do corpo. Olha aqui o que Tiago 2, versículo 26 diz. Ele diz assim, olha: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui, Tiago está usando desse aspecto, esta verdade, né, de que o corpo fora do espírito, sem o espírito ele morre, ele usa para falar que a fé sem obras também é morta. Mas aqui fica claro, espiritualmente, que a morte do ser humano se dá quando o espírito sai definitivamente. Então, gente, eu quero dizer para vocês que eu creio que, ainda que todas aquelas explicações científicas possam ser verdadeiras, eu creio que o que ocorre é mais do que simplesmente aquele limbo, aquele estado intermediário entre o sono e o estado de vigília, né? Entre estar dormindo e acordado. Porque você muitas vezes pode dormir e acordar e não ter essa experiência. Eu creio que a paralisia do sono é literalmente, por alguma razão, o espírito saindo do corpo, tá bom? A Bíblia explica aí a morte como essa separação definitiva do corpo do espírito, lá em Eclesiastes 12, de 3 a 7. Ele diz assim, ele começa a explicar sobre o envelhecimento. Ele diz: no dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, né, os dentes, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça,
antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte para a terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui claramente Salomão está descrevendo o processo do envelhecimento, quando o homem forte vai ficando fraco, as pernas bambeiam, os dentes ou moedores começam a cair, de repente a pessoa chegando perto da morte, os pranteadores, né, que eram pessoas contratadas à época para chorar pelos mortos, né, eles vão se aproximando e aí ele fala do romper o fio de prata, se quebrar o copo de ouro e o corpo voltar para o pó, e o espírito voltar para Deus. Então, fica claro, gente, que quando o espírito sai do homem definitivamente, ele morre. Eu diria que pode haver aí 3 estágios desse espírito deixando o corpo. O primeiro estágio, o mais brando, é a paralisia do sono. Não é isso? É a paralisia quando o indivíduo, o espírito sai do corpo dele, mas de maneira assim, ainda que por segundos, minutos, a pessoa está consciente, ele ouve sons, vê imagem, pode ver vultos, ter sensações de falta de ar. Por quê? Porque o espírito saiu do corpo e o corpo sente isso, mas não é definitivo, então a pessoa não morre. Num nível mais profundo é essa chamada, né, experiência de próximo da morte, né, Near Death Experience no inglês. Ali o corpo, o espírito sai e fica mais tempo. Ali a pessoa, o corpo dela está em coma, né? Ela não morreu ainda, está viva, as funções vitais ainda acontecem, mas o corpo está fora. E a pessoa quando volta, ela diz, olha, eu vi isso, eu vi o meu corpo, eu vi as pessoas chorando, eu vi isso, eu vi aquilo, e de repente ela volta. E a pessoa volta à vida, não é isso? Algumas pessoas que experimentaram morrer em ver Jesus e voltaram. Tá? Uma experiência de arrebatamento, como Paulo teve e também como João teve. E o último estágio da separação do espírito do corpo é quando o indivíduo morre. Mas eu quero dizer para vocês que o mundo espiritual, gente, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então não tenha dúvida, se você está tendo alguma experiência, né, de paralisia do sono e de maneira negativa, vendo demônios, vendo coisas ruins, não pense que isso é meramente fisiológico, isto é espiritual, porque o inimigo vem para roubar, para matar e destruir. A prova disso é que pessoas que têm experiências dessa maneira, né, quando uma pessoa tem um arrebatamento e ela sai do corpo para ver o mundo espiritual e ver Deus, anjos, ela volta forte, firme, alegre, cheia do Espírito. Quando ela tem uma experiência com o mundo espiritual maligno, ela volta como cansada, oprimida, abatida, cheia de medo. Por quê? Porque literalmente Satanás, ele está querendo trazer consequências funestas para a vida das pessoas. Então, eu quero dizer algo para você que é muito importante. Já que nós sabemos que somos corpo, alma e espírito, e a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz que nós devemos santificar o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito, significa que quanto mais você santifica o seu corpo, mais a vida de Deus está nele. Quanto mais você santifica a sua mente, que significa a sua alma, mais os seus pensamentos são pensamentos de Deus, mais você vai ter fé, mais você vai ter alegria, mais você vai sentir ânimo para viver. E quanto mais você busca a Deus no Espírito, mais você vai discernir o mundo espiritual. E mais o mundo espiritual, que depois da queda foi escondido dos homens, ele se tornará aberto para você. Pessoas que buscam a Deus, que jejuam, que oram, que buscam constantemente a Deus, são pessoas que adquirem a capacidade de enxergar o mundo espiritual. E algumas delas até têm experiências de arrebatamento. Eu me lembro que há muitos anos atrás nós estávamos vivendo um momento difícil na igreja,
financeiramente. Eu chamei alguns pastores e nós fomos para uma casa do sogro do pastor Daniel, querido Alberto, querido meu, quero até que depois o Alberto assista, que eu fazer essa homenagem para ele, um homem de Deus, um homem muito querido. Ele cedeu para nós e nós fomos lá. Estávamos num programa ali de 3 dias de jejum completo, só com água, e lendo a Bíblia o tempo inteiro e buscando a Deus. Numa hora que nós começamos a orar, eu literalmente saí do corpo. Eu me vi saindo, eu olhava de cima e me via, e via os meus companheiros ali. Eu fui até São Paulo, eu cheguei até lá, e eu via 4 demônios sentados, um em cada canto do prédio da igreja, e eu comecei a repreender aqueles demônios. O Espírito me revelou que aqueles demônios estavam impedindo que viesse as bênçãos de Deus. Eu comecei a repreender e eu vi água caindo sobre aquele templo. Os demônios foram expulsos e aquela água foi sendo lavada. E foi incrível, no meio daquela visão, no meio daquele arrebatamento, Deus me deu uma mensagem que se tornou até um livro depois. Jeová Jireh, o Senhor Deus proverá. E ele me deu a visão de que ele enviaria os corvos que alimentaram Elias, iriam enviar alguém para dar a provisão para a igreja. E gente, nós começamos numa quinta-feira e fomos até o domingo. Quando eu voltei no domingo, eu fui pregar aquela mensagem. E eu preguei a mensagem que Deus me deu. Quando eu fiz o apelo, veio um jovem, e ele veio com um saco de dinheiro, trazendo uma oferta para Deus. E ele disse: eu sou o corvo. Na quinta-feira, estava tendo um culto em espanhol, eu parei para ver e eu entrei aqui. E aí ele contou a sua experiência de como ele estava afastado de Deus e que, por causa daquele culto, ele se converteu, e no domingo ele estava ali trazendo a sua oferta. E Deus ali confirmou, ele tinha revelado o que iria acontecer no culto de domingo. Gente, eu saí do mundo, eu saí do meu corpo físico e fui enxergar o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas eu enxerguei o templo físico. Eu também enxerguei o que aconteceria no futuro, 3 dias depois dali, o que aconteceria com aquele homem que iria se converter, queria trazer a oferta, e a oferta que ele trouxe foi suficiente para pagar todas as dívidas da igreja. Então vejam o que é de fato o mundo espiritual. Quando você está no nível do Espírito, você é deslimitado, gente. Então eu quero dizer para você, se você está tendo experiências com paralisia do sono e negativas, eu quero declarar na sua vida a liberdade em Cristo. Busque ao Senhor, leia a palavra, deixa que Deus derrame sobre a sua vida as bênçãos de Deus, e o mundo espiritual pode ser revelado por Deus a você e não pelos demônios. O mundo espiritual pode ser aberto diante dos teus olhos, não por opressão, mas pela bênção do Senhor. Então, eu termino esta palavra dizendo: a ciência tem a sua explicação, as culturas têm as suas explicações, mas a Bíblia também tem uma explicação. E na minha opinião, a verdadeira explicação para a paralisia do sono nada mais é do que o corpo sendo separado do espírito, seja por uma supervisão maligna, seja por uma supervisão divina. Tá bom, meus queridos? Se esse vídeo foi importante para você, eu quero pedir que você o compartilhe, para que muita gente possa ser abençoada por ele. Amém? Beijo no seu coração, amo todos vocês.